Essa questão foi uma questão que caiu na Fundacre de 2018, tá bom? A nossa função aqui é mostrar para vocês como que as coisas caem na prova, né? É muito discutível se critério diagnóstico é uma coisa que todos os médicos devam saber, né? Mas o que importa é que você tem que passar na prova. Então, o que cai na prova é importante que você saiba. E, infelizmente, as provas ainda cobram muito critério diagnóstico, né? E essa é uma questão bem disso, de critério diagnóstico. Então, vamos falar da febre reumática. Ela é uma doença muito frequente nos países em desenvolvimento, isso é verdade. E com relação à febre reumática, assinale a alternativa correta. Ele pergunta então, são sinais menores dos critérios de Jones, que é o principal critério que a gente usa para a febre reumática. Acredito que seja o único até. Então, os critérios menores, artralgia, febre, aumento de VHS, aumento do intervalo PR, no eletro, foi o que ele quis dizer, e elevação da antistreptolizina O. Né? A gente geralmente usa aslo, mas ele colocou aslo, tudo bem, ele quis dizer aslo, né? Tudo bem, próxima alternativa então. A profilaxia secundária para a febre reumática deve ser realizada com penicilina benzatina a cada 28 dias. Terceira opção. As válvulas cardíacas mais frequentemente acometidas são a mitral e a tricúspide. Quarta opção. A coreia de Sydenham surge tardiamente, de 2 meses a 1 ano após a infecção por estreptococo, e isoladamente faz o diagnóstico de febre reumática. Uma questão pesada, teórica, ou sabe o critério ou não sabe, né? E aí, você sabia? A resposta certa é alternativa D. A coreia de Sydenham surge tardiamente, de 2 meses a 1 ano após a infecção estreptocócica, ao contrário das outras manifestações que costumam ser mais precoces, em média 2 semanas. E ela isoladamente faz o diagnóstico de febre reumática. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre a Coreia daqui a pouco. Vamos ver as outras alternativas, né? Para você entender se você errou, por que você errou. Os critérios menores, então, de Jones, né? Esses critérios foram revistos em 2015, né? Então eles têm uma variação de acordo com a incidência e a prevalência de febre reumática no local onde você está aplicando o critério. Tá? Em locais onde a febre reumática é mais prevalente, o critério é mais frouxo, ele permite mais coisas. E em países de baixo risco, regiões de baixo risco, o critério é um pouco mais fechado, né? Ele aqui não explicou se é um país de alto ou baixo risco, a gente imagina que ele esteja se referindo ao Brasil, então é um país de risco moderado, né? Risco moderado abaixo. Então o Brasil não é considerado um país de alto risco, a gente aplicaria o critério para países de baixo risco. Ele não explicou, então vamos tentar fazer mesmo sem saber de que região ele está falando. Critérios menores, então. Artralgia, ok, check, está certo. Febre, está certo. Aumento de VHS, é uma prova de atividade inflamatória, podia ser PCR ou VHS, está certo. E aumento do espaço PR, isso aí está certo também. E aí ele fala que elevação de ASLO é um critério menor. Na verdade, elevação de ASLO é um critério importante, ele entra como uma definição de que o paciente teve contato com o estreptococo. Então ele não é exatamente um critério, ele é um passo para você começar a aplicar o critério. Então, o paciente que teve contato com o estreptococo pode ter elevação de ASLO, não é necessariamente a única coisa que você pode levar em conta para ver se o paciente teve contato. Às vezes a clínica do paciente é o bastante, você pode fazer anti-DNase, não precisa necessariamente ser o ASLO, né? Você pode fazer cultura de orofaringe, qualquer coisa que comprove que o paciente teve exposição ao estreptococo. A partir do momento que você comprova que o paciente teve exposição ao estreptococo, ele passa a ser um paciente que pode ter febre reumática. E aí você vai aplicar os critérios. Então, elevação de ASLO não faz parte do critério menor. Tá? Ele é meio que uma condição para que você comece a aplicar o critério. Tirando isso, o resto estava correto. Né? Então, provavelmente uma alternativa aí que derrubou muita gente, porque você fica um pouco confuso. Lembra que tem aquela coisa de ASLO aumentado e infelizmente, se você for purista, isso não está exatamente no critério. Né? Então, essa alternativa não está correta. A profilaxia secundária para a febre reumática deve ser realizada com penicilina benzatina, tá certo? A cada 28 dias, né? A gente faz a profilaxia a cada 21 dias. E a lógica por trás disso é o tempo que a penicilina G-benzatina fica na sua circulação. Ela é uma droga feita intramuscular, então ela fica, uma droga de depósito, né? E ela tende a ficar na sua circulação aí de 2 a 3 semanas. Então a gente faz a profilaxia a cada 21 dias, não a cada 28. Feito a cada 28, o paciente provavelmente ficaria uma semana aí descoberto, né, com chance de se expor novamente ao estreptococo. Então está incorreta, essa alternativa é realmente incorreta, inquestionável. Né?
As válvulas cardíacas mais frequentemente acometidas são a mitral e a tricúspide. Na verdade, existe uma certa variação regional de qual válvula, de prevalência de acometimento da válvula, né? De tal forma que as populações, por exemplo, da América de língua espanhola, aqui, então América Andina, os países do Cone Sul, têm uma tendência a ter mais válvula tricúspide acometida, mas ainda assim ela não é mais frequente do que a aórtica, né? Então, as válvulas mais acometidas são a mitral e a aórtica, né? Então, por mais que alguns países tenham mais incidência e prevalência de valvulite de tricúspide, ainda assim ela não suplanta a doença aórtica. Então, não dá para dizer que é mitral e tricúspide. O correto seria falar aqui mitral e aórtica, né? Então, essa alternativa está incorreta. Por fim, ele fala aí da Coreia de Sydenham, que é o principal conhecimento aí que você tem que ter dessa questão, e que ela leva em conta que a Coreia de Sydenham realmente acontece tardio. Isso não aparece no critério diagnóstico, né? Isso requer de você aí um pulo do gato. Saber que ela pode acontecer em média aí 4 meses depois da infecção. Então ela é mais difícil de diagnosticar, não existe essa relação temporal bonitinha, mas ela é muito típica, né? Então é difícil pela parte temporal, mas é extremamente fácil pela clínica, porque meio que não existe outra coisa numa criança que vai dar essa síndrome extrapiramidal na criança, com alteração, com labilidade emocional, né, com movimentos coreiformes. Isso não é muito comum em crianças, né? Então não tem muito outro diagnóstico. De tal forma que a Coreia de Sydenham, isoladamente, faz o diagnóstico de febre reumática. Então, viu Coreia de Sydenham é igual a febre reumática, você não precisa nem aplicar os critérios de Jones, né? Então, isso torna a questão bonita no sentido de que, apesar de ter cobrado critérios diagnósticos, ela exigia de você um conhecimento mais fino de conhecer essa minúcia aí da Coreia de Sydenham. Então, uma questão que deve ter desafiado bastante gente, aí não foi uma questão muito fácil.